Nada é tão precioso quanto o reino de Deus. A ele nada se compara, meu querido. Veja só, um lavrador e um comerciante, homens de classes sociais tão distintas, tão diferentes em suas atividades, estão unidos por uma descoberta. E agora fariam de tudo para não deixar escapar esta oportunidade. Encontraram algo especial, algo que nunca tiveram. O lavrador com a sua enxada, o comerciante com a sua lente. Ambos, os dois, foram surpreendidos pela alegria. E eu gostaria de falar ao seu coração e ao meu coração nesta noite sobre isto, o maior de todos os tesouros. O que você está à procura, onde encontrar? O que o seu coração anseia, como satisfazê-lo? O que há que podemos receber e encontrar nesta vida que pode preencher todos os vazios de nossas almas? A alegria do reino de Deus em nossos corações. Dois personagens nos contam esta história. O homem humilde que se tornou milionário. Está no verso 44. O lavrador que encontrou um tesouro no campo. Foi abençoado com uma descoberta. E ele disse: eu preciso disto. Eu preciso desse tesouro. Vale mais do que tudo que tenho. Com ele eu estarei rico. Assim é o reino de Deus. O tesouro oculto no campo. Era comum, em tempos de guerra ou de insegurança social, as pessoas esconderem em caixas apropriadas tesouros em algum lugar no campo. E não sabemos o porquê, mas esse tesouro ficou perdido e esquecido. Olha só, o tesouro estava ali debaixo dos pés de muitos que passaram por ali, mas oculto dos olhos deles. Uma descoberta surpreendente. Este homem não é um ladrão. Ele é alguém que teve a bendita alegria de esbarrar com uma grande bênção. Estava ali, já não pertencia a mais ninguém. E preste atenção como é o reino de Deus. O tesouro valia mais do que tudo quanto ele possuía. Sabe, meu irmão, nada pode satisfazer nossos corações. Somos inquietos, nós somos ansiosos. A ansiedade não é como o medo. O medo é como uma leoa que tenta nos devorar. A ansiedade é como uma ursa que nos devora de dentro para fora. E nós não sabemos como lidar com ela. Estas ansiedades, via de regra, estão de acordo com as demandas de nossos corações. Queremos isto, queremos aquilo, buscamos algo, fazemos assim, fazemos assado, de alguma forma tentando encontrar a bem-aventurança, a felicidade, a quietude, a paz, o regaço. Quem não quer dormir uma noite inteira? Quem não quer ter um sono despreocupado? Quem não quer acordar bem? Quem não quer viver uma vida em paz? Preste atenção. O Cristo, o nosso Senhor Jesus, está dizendo que o reino de Deus é a maior descoberta que o seu coração pode fazer nesta vida. E é semelhante a um homem que não tinha nada e de repente ficou rico. É semelhante a um homem que era um campesino e se tornou um grande proprietário. É semelhante a um pai de família, de sol a sol, e que agora está abastado. O reino de Deus preenche em nossos corações aquilo que nada neste mundo é capaz de preencher. Um humilde se torna milionário. O texto diz claramente isto. Mas também diz que um milionário se torna humilde. Este homem que apresenta o texto logo a seguir é um homem bem-sucedido, um garimpeiro de pérolas preciosas, um homem acostumado com as riquezas, mas nada disso pôde preenchê-lo definitivamente. Sim,
Este milionário logo percebeu que estava diante de uma grande oportunidade. Assim como aquele homem humilde também percebera, ele igualmente percebeu que ao reino de Deus nada se compara. Também foi abençoado com uma descoberta e disse: eu preciso desta pérola preciosa. É distinta, diferente, não é nada comparado ao que eu já consegui e comprei nesta vida. Nada tenho que vale tanto quanto ela. E olha o que ele intenta dizer: sem esta pérola preciosa, ainda que possuindo todos os bens, eu me sinto como alguém pobre. O comerciante de pérolas, pérolas, magníficas pérolas, a embelezar o colo das amadas, a embelezar o colo das mulheres mais sortudas desta vida, geralmente eram obtidas ali no Golfo Pérsico ou no Oceano Índico e tinham um preço fabuloso, muito caro uma pérola. Mas olha só, muito abaixo do poder de compra de um camponês, um homem humilde. Era só para os ricos. Uma pérola vendável para muitos, mas nem todos tinham o dinheiro, a condição de adquiri-la. Uma vida inteira de busca e comparações, de medidas e pesos, de anseios e ansiedades, chega ao fim no dia que este homem encontra algo que faz o seu olho reluzir. Este homem não é um barganhista. E a pérola também valia mais do que tudo que ele tinha. Mas ele não se detém, ele abre mão para adquiri-la. Sabe, grandes ensinamentos batem na porta de nosso coração. Nos lembra que o maior de todos os tesouros que podemos ter nesta vida é o reino de Deus em nossos corações. Dois personagens nos contaram esta história, nos lembrando que, indiferentemente de quem seja este homem, igualmente ele precisa de algo para preencher o vazio de sua alma. Do mesmo modo que o tesouro está enterrado no campo e permanece oculto aos olhos de muitos, assim, milhares de pessoas apressadas passam correndo pelo campo desta vida, que contém nas Escrituras o reino dos céus. Jesus caminhou entre as pessoas do povo de Israel, porém os judeus piedosos não viram aquele valoroso Cristo. Porém, os judeus piedosos de Israel não viram aquele por meio do qual o reino de Deus se manifestava em pessoa. As pessoas, meu irmão e minha irmã, para a qual a causa de Deus não é digna de todo sacrifício, jamais compreenderá a preciosidade desta pérola, a preciosidade deste tesouro. A pérola preciosa não pode ser destruída e nem perdida. A pérola nada mais é do que o próprio Cristo. Ele é a pérola. Ele é o tesouro, no qual está oculto toda a glória do Pai. Está oculto todo o nosso contentamento, toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação, toda a nossa paz, toda a nossa vitalidade. Ah, irmãos, todo o nosso conforto. Estas duas parábolas se relacionam intimamente. Ilustra a resposta do coração que encontrou Jesus. Nenhum sacrifício é grande demais para obter o que é mais precioso. Abramos mão de tudo. Ah, não é abrirmos mãos de algo somente, é antes tudo entregarmos por algo ainda maior. Concluindo, como diz Filipenses, Paulo escrevendo a carta aos Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda
por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Meu amado irmão, minha amada irmã, sejamos também surpreendidos pela alegria. Encontramos Cristo na história e a nossa história foi transformada. Nada nesta vida nos preenche tanto quanto o afago e o amor de Deus que está plantado em definitivo em nossas almas. Onde está o reino de Deus? O que daremos por ele? Nós tomaremos o cálice da salvação, celebraremos as bênçãos que o Senhor reservou para você e para mim, de graça, porque não há preço, não há valor. Tudo que temos se vender, a Ele não se compara. Portanto, o Senhor te deu gratuitamente, e gratuitamente me deu aquele que vale mais do que os tesouros e as pérolas deste mundo, Jesus Cristo, o nosso Salvador, quem pode surpreender a cada dia nossas almas com a alegria do contentamento espiritual, as proteções, as bênçãos, as satisfações que estão no laço do amor de Deus, é para você e para mim. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Guarde a sua alma, fortaleça a sua vida, sabendo que você é mais rico do que você imaginava, mais feliz do que você intentava ser, porque você tem o que há de melhor, Cristo Jesus no seu coração.